Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira e última aula da nossa série de mercado futuro da Binance, tá bom? E nessa aula eu quero passar para vocês exatamente como utilizar a alavancagem, tá? Com quanto de margem utilizar em cada operação, alavancando quantos X, tá? Enfim, tá? Pra gente realmente saber utilizar e dosar o tamanho da nossa posição aí, para que a gente não acabe entrando em operações mais pesadas do que a gente pode de acordo com o nosso capital disponível, tá? Então, pessoal, eu vou pegar aqui minha tabela do Excel, tá? Pra gente utilizar aqui como base, tá? Eu vou utilizar aqui um capital hipotético de $1.000, tá? Essa planilha aqui, depois eu vou disponibilizar aí para vocês, tá? Mas nesse caso aqui, ó, na verdade, tudo isso aqui já vai calcular automaticamente com quanto que você vai poder entrar em cada operação, tá? Mas vamos montar ela meio que juntos aqui para vocês entenderem como que funciona tudo isso, tá? Então, primeiro de tudo, estamos utilizando um capital hipotético de $1.000, tá? Depois vocês podem alterar isso aqui para o tamanho de posição, né, o tamanho de capital que vocês têm disponível para operar, tá? Mas eu vou utilizar um caso hipotético de $1.000, tá? Praticamente R$5.000, tá? Então, beleza. Pessoal, existe uma coisa que é um número, na verdade, que já é bem falado entre os traders, entre os day traders, entre os swing traders, tá? Que qual é o tamanho do risco que vocês podem correr a cada trade, tá? Então, a cada operação que vocês entram, quanto de risco vocês podem ter sobre o teu capital disponível, tá? Sobre o teu patrimônio ali que você tem disponível para operar. E existem vários números que o pessoal fala. Então, é 1%, é 2%, é 3% por trade, é 5%, tá? Então, pessoal, assim, se você é um iniciante, que você está começando aqui no mercado futuro, sempre trabalhe entre 1 a 3% de risco em cada operação, tá? Ou seja, se você tem um capital de $1.000, você só pode perder no máximo 3% desse capital por operação, tá? Então você vai abrir uma determinada operação lá, digamos que seja de compra em Bitcoin, e você quer fazer um swing trade, tá? Uma operação mais curta. Você pode perder no máximo 3% desse valor, tá? Ou seja, $30, que é 3% de 1.000, é $30, tá? Para que isso? Para que você não arrisque mais do que você deve, tá? À medida que você for avançando o teu conhecimento aqui e você já se sentir mais confortável, você até pode começar a arriscar mais do que 3%, pode, sei lá, ir para 4%, ir para 5%, enfim, tá? Isso aí de acordo, vai mudar de acordo com de acordo com que se você está confortável ou não, tá? Então, sempre utilizem aqui, ó, de 1 a 3%, tá? De risco. Nesse caso, eu vou utilizar uma alavancagem, um risco de 3%, tá? Porque eu sei que vocês já vão no máximo de risco que é o normal. Então, vamos utilizar aqui como 3% de risco, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar 3%, tá? Então, risco por trade em percentual, 3%. Quanto que dá o risco por trade em dólares? $30. 3% de 1.000, 30. Ok, beleza. E aí, pessoal, existe a nossa taxa de assertividade. O que é isso? São, digamos que de 100 trades que a gente fez, se a gente acertou 65 deles e errou 35, a gente teve uma taxa de assertividade de 65%, tá? Ou seja, traders que realmente são consistentes e conseguem extrair dinheiro de dentro do mercado, que são bons traders, eles têm aí uma taxa de assertividade entre 60% e 70%, tá? Como que eles fazem isso? Com estratégias testadas e realmente que funcionam no longo prazo. Então, uma boa taxa de assertividade é entre 60% e 70%.
Ah, Diego, como que eu vou encontrar essa estratégia que tem essa taxa de assertividade? Aí é uma outra questão, são estratégias operacionais que a gente utiliza. A CryptoLab tem algumas estratégias específicas que a gente utiliza. Caso você queira saber quais são elas, a gente tem um treinamento completo aí, CryptoLab Academy, que a gente passa por todas as estratégias e tudo que a gente faz no mercado. Então, a gente consegue chegar nesse nível de taxa de assertividade, tá? Inclusive, muitas vezes maior do que isso, tá? Então, vamos tomar como base aqui uma taxa de assertividade média, tá? De 65%, tá? Fica ali no meio, entre 60% e 70%, tá? Então, 65%. O que isso significa? Que de 100 trades que a gente fizer, a gente precisa acertar 65 e errar 35 somente, tá? Para que a gente consiga no final desses 100 trades, apesar de ter trades errados e trades certos, a gente lucre, né? A gente termine todos esses 100 trades com lucro no bolso, tá? E aí, vamos utilizar aqui, ó, como um número de trades por mês médio, tá? Que não é nem alto e nem tão baixo assim. É um número médio para quem faz swing trade, que é as operações que nós fazemos, tá? Então, a gente sempre olha os gráficos no tempo de 4 horas, tá? No prazo gráfico de 4 horas para cima. 4 horas, 8 horas, diário, semanal, enfim, tá? A gente nunca vai operar abaixo disso. Porque a gente já verificou em nossas estratégias que a gente utiliza que as nossas estratégias funcionam mais em tempos gráficos maiores, ou seja, de 4 horas em diante, tá? Ou seja, são operações de swing trade que duram mais de um dia, tá? Às vezes até chega a durar somente um dia, mas sempre a gente vai operar a partir do 4 horas, tá? Então, a gente nunca vai operar o 15 minutos, o 1 hora, os 5 minutos, jamais, tá? Ou seja, a gente não faz day trade. A gente faz operações mais longas, de swing mesmo, tá? Então, um número médio para quem faz swing, para nós que fazemos swing com as nossas estratégias, 20 trades por mês é um número bem razoável, tá? Inclusive, se a gente for ver os nossos trades que a gente manda lá na nossa comunidade, tá? Os sinais que a gente manda, o número gira em torno disso, tá? Vai depender do mês aí, de como que estão as oportunidades. Mas vamos utilizar então 20. Ou seja, para que a gente tenha uma taxa de assertividade de 65% em cima de 20 trades, o que a gente tem? Quando a gente lucrar, né? A gente vai lucrar 13 dias dos 20, que é 65%, tá? Então, vou deixar aqui do lado, ó, 65%. E nós vamos ter prejuízo, a gente vai perder 7 dias, tá? 7 trades, aliás. Então, dos 20 trades que a gente faz por mês, 13 a gente acerta e 7 a gente erra, tá? Com uma taxa de assertividade de 35%. Por isso, pessoal, que é importante vocês manterem o diário de trade de vocês, tá? Sempre que forem entrar em alguma posição, a gente inclusive já está desenvolvendo uma planilha para isso, para vocês colocarem lá exatamente em qual preço que vocês entraram, quanto que deu de lucro, quanto que deu de prejuízo, e aí anotar todas as operações do mês, para no final do mês vocês conseguirem identificar exatamente isso aqui. Quantas operações vocês fizeram, quantas deram lucro e quantas deram prejuízo, tá? Para que aí sim a gente consiga editar isso aqui e talvez aumentar a taxa de assertividade pro teu nível de trade aí, ou diminuir de acordo com o teu mês que passou, tá? Para que a gente tenha respostas cada vez mais assertivas aqui, tá? Ou seja, se quando a gente acerta, a gente vai acertar 13 trades e a gente vai errar 7, dá um total de 20 com uma taxa de assertividade de 65, tá? Para quem tá lá na nossa comunidade, já sabe que os nossos trades funcionam mais ou menos da seguinte forma. A gente entra em um determinado trade e esse trade, por exemplo, que tem um stop de 10%, tá? E a gente sempre manda nosso stop loss e os nossos alvos de venda, tá? Os nossos lucros lá. Então, normalmente a gente divide em 3 alvos. Então, tem alvo 1, alvo 2, alvo 3, tá?
Normalmente o alvo 1 é do tamanho do stop loss, ou seja, stop loss de 10%, nosso alvo 1 vai ser de 10%, o alvo 2 vai ser de 20%, e o alvo 3 vai ser de 30%, tá? Isso, hipoteticamente falando, vai ser muito específico para cada trade, tá? Ou seja, quando a gente lucra, a gente sempre lucra em média 2 vezes mais do que o nosso stop. Ou seja, nesse caso aqui, ó, nosso risco por trade vai ser 30, tá? Ou seja, nosso stop loss vai ser de $30. Porém, a gente sempre vai lucrar 60 nas operações que a gente lucra, tá? Então, quando a gente lucra 60 e quando a gente perde 30. Ou seja, a gente tem um retorno, tá? Um risco-retorno de 1 para 2, tá? Quando a gente acerta 2 e quando a gente erra 1, tá? Ou seja, se dos 13 trades que a gente faz, a gente ganha 60, que é o dobro, tá? Vai dar um total aí de $780 nesses 13 trades, tá? E quando a gente perde 30. Ou seja, 30 vezes 7 trades errados dá 210. Ou seja, 780 menos 210 vai dar um total de $570, tá? Então você ganhou $570 em um mês de operação, fazendo 20 trades por mês com uma taxa de assertividade de 65%, arriscando somente 3% do teu capital total, tá? Por trade. Ou seja, você fez 50% do teu capital disponível para operar em um mês, tá? É um valor assim, um percentual bem alto e de forma correta, tá? Você não precisa se arriscar tanto, você só tá arriscando somente 3% do teu capital em cada operação. Tá fazendo um número de trades bem tranquilo aqui, 20 trades, com risco-retorno de 1 para 2, tá? E aí te deu um lucro de $570 no final desse mês aqui, tá? Com esses parâmetros. Cada parâmetro vai mudar de acordo com o teu jogo, tá? O teu trade aí, tá? Então, pessoal, agora a gente vai para o cálculo de quanto que a gente tem que entrar em cada operação de alavancagem e de tamanho de posição e como vai ficar a nossa margem tendo todos esses parâmetros aqui como base, tá? Com capital de $1.000 e com risco por trade de 3%, que dá $30, tá? Então, digamos que a gente vai entrar em uma posição e a gente vai comprar determinada criptomoeda quando ela estiver valendo $10, tá? Então, eu vou preencher aqui, ó, $10. Beleza? Beleza. E aí, eu tenho que saber qual que é o meu stop. Por quê? Eu nem tô colocando aqui qual é o nosso alvo, tá? É sempre o stop, que o stop é o mais importante, porque é o quanto você vai perder, quanto que você vai colocar em risco naquela operação. Então, o nosso stop loss está em determinado momento lá, de acordo com o gráfico que você analisou, e você viu que o stop correto seria posicionado lá no $8, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Aí. Em inglês, tá? Então, tua compra foi no 10 e teu stop vai estar no $8. Ou seja, você vai ter um risco aí de 25%, tá? 25% de risco nessa operação. E, ou seja, se você entrar com 100% nessa operação, comprar os $1.000 nesses $10 aqui e você tomar um stop, você vai perder 25%. Ou seja, vai perder 25% em cima de $1.000. Ou seja, vai perder 1/4 do teu capital. Porém, a gente já falou que você não pode perder 25%. Você pode perder no máximo 3%. Tá? Então, qual conta que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que a margem que você vai utilizar, a margem máxima, vai ser sempre do tamanho do teu risco. Tá? Que é a margem que você vai utilizar. Então, a gente vai colocar 30 aqui, que é a margem. Tá? Ou seja, você vai poder entrar nessa operação com somente $120 e não mais com $1.000, tá? Somente com $120 vai ser o tamanho da tua posição. E você vai usar a margem de $30 e vai poder alavancar até no máximo 4x, tá? Então a alavancagem máxima que você vai poder utilizar nessa operação é de 4x, tá? Por quê?
Porque 30 dólares vezes 4 vai me dar 120. É o tamanho da minha posição. 120 vezes 25% vai me dar 30, tá? Ou seja, se eu entrar com 120 dólares nessa operação e comprar 120 dólares lá nos 10 dólares e a posição vir contra mim e eu ser estopado lá no 8, eu vou perder somente 30 dólares, que é o risco por trade que eu posso ter, que é de 3%. Tá? Então, é dessa maneira que você vai utilizar o mercado futuro da maneira correta. Tá? Você não vai alavancar, por exemplo, pegar os teus 1.000 dólares e usar 100% dele com uma alavancagem de 10x. Tá? Ou seja, você estaria operando com 10.000 dólares. Tá? Nunca é isso. Vocês sempre têm que se atentar ao tamanho máximo de risco por trade, tá? Você pode alterar isso aqui, que seja 5% de risco, tá? Ou seja, teu risco por trade vai aumentar. O teu lucro também vai aumentar. Olha lá, antes era 500 e poucos dólares, agora já é 950. Se você fizer exatamente isso aqui durante um mês, nesses 20 trades, com essa taxa de assertividade, você vai praticamente dobrar o teu capital em questão de um mês ali, tá? Porém, apesar do lucro ser maior, o teu prejuízo também vai ser maior. Então, você tem que sempre seguir à risca o teu gerenciamento de risco aqui, as tuas operações, colocar o stop no lugar correto, os teus alvos no lugar correto, para que realmente você tenha essa teoria aqui na prática, tá? Esses 20 trades com 65% de taxa de assertividade, para que dê realmente esse lucro de 950, tá? E nesse caso aqui, já vai mudar o tamanho da margem. Então, a margem vai ser de 50. E o tamanho da posição vai continuar o mesmo, tá? Porque vai ser sempre 3... daqui, na verdade, vai mudar aqui, ó. Vai mudar para 5, tá? Então, deixa eu até mudar um negócio aqui. Beleza? Então, agora, como você está com risco de 5%, você vai poder entrar com 200 dólares e não mais com 120 dólares, tá? Então, a tua posição final aumenta um pouco por conta que o teu risco por trade está maior, tá? Então, nesse caso, você vai usar uma margem de 50, vai alavancar 4 vezes no máximo e vai te dar um tamanho de posição de 200 dólares, tá? Esse tamanho de alavancagem vai mudar de acordo com o teu stop. Nesse caso aqui vai ser 25%, tá? Então, mas digamos que o teu stop seja em 9 e não seja mais em 10. Olha lá. Agora o teu stop vai ser de 11% somente. Agora você vai poder usar uma alavancagem de 9x com uma margem de 50 e o teu tamanho de posição final vai dar 450, tá? Para que você possa, caso você tome um stop de 11%, o teu stop final lá vai ser de 50 dólares somente. Por quê? Porque 11% de 450 é 50, tá? Então, você só vai perder realmente o que você pode, é o que você anotou pro teu risco, pro teu gerenciamento de risco aqui, pro teu trade. É isso, tá? Isso aqui, pessoal, é só para vocês entenderem como, né, usar uma calculadora aqui, como calcular exatamente o tamanho máximo de posição que você pode ter em cada trade, qual é o tamanho máximo de risco que você pode ter em cada trade. Isso aqui é totalmente mutável, tá? Você pode mudar para 1%, pode mudar para 5%, pode mudar para 10%, mas vocês têm que ter em mente o seguinte: quanto maior o teu risco por trade, maiores são os seus riscos também, tá? Porque quanto maior o risco por trade, maior o risco do teu capital total, tá? A gente tem um gerenciamento de risco em outras aulas lá dentro da nossa comunidade, lá dentro do nosso treinamento completo da CryptoLab Academy, que a gente tem um outro tipo de gerenciamento de risco para que a gente não finalize de jeito nenhum nosso mesmo prejuízo, tá? Que daí é um outro tipo de trade, um outro tipo de gerenciamento que a gente tem que fazer, mas que a gente também pode utilizar isso aqui para se adequar a esse tipo de gerenciamento, tá? Mas já deu para ter uma ideia, já deu para dar uma ideia para vocês de como fazer todo essas operações aqui no mercado futuro da maneira correta, tá? Sem alavancar demais, sem arriscar demais, e no final das contas tendo um bom lucro, tá? Bom lucro, praticamente dobrando o teu capital com um risco por trade de 5%, tá? Se mudar para 3%, o teu risco vai ser
teu lucro no mês vai ser de 570, 57% do teu capital total. Então, pessoal, dá sim para ganhar dinheiro no mercado futuro, tá? Se você souber fazer tudo isso da maneira correta. E é só seguir essa planilha aí, tá? Não tem jeito de dar certo se você não anotar as coisas e fazer tudo isso de forma mais séria possível, tá? Então não adianta, não tem outra escapatória, tá? Você vai ter que ter uma calculadora aqui para exatamente mostrar qual que é o valor exato que você pode entrar. Você não pode do nada pensar em qual que é o valor que você vai entrar. A calculadora que está aqui para isso, tá? A planilha, você precisa de uma planilha para calcular o teu tamanho de posição. Você precisa de uma planilha para anotar os seus trades, para que você mantenha um diário de trade para ver quantas operações você acertou, quantas operações você errou. Se você tiver no final do mês, você verificou que você teve prejuízo. Por que você teve prejuízo? Ah, porque eu errei mais do que acertei. Tá, quantas operações você errou? Ah, qual que foi a tua taxa de assertividade? Ah, então se a tua taxa de assertividade está abaixo de 50, significa que a tua estratégia que você está utilizando não é uma boa estratégia. Então a gente precisa fazer um arranjo aí, ver o que está de errado na tua estratégia e encontrar uma estratégia que seja vencedora, que acerte mais do que erre, tá? Então tudo isso aqui para que vocês realmente consigam ser consistentes e tirar dinheiro todo mês daqui de dentro, não tem outro caminho. É esse caminho aqui. Vocês têm que ter seriedade nisso aqui realmente, tá? Para que vocês consigam sobreviver por mais tempo, aprendam por mais tempo com a pele em risco ali, e se tornarem realmente um trader consistente de longo prazo de alta performance. Beleza? Então, pessoal, encerro a nossa série sobre o mercado futuro. Falei sobre tudo que vocês precisam saber dentro desse mercado. Espero que tenha abrido a mente de vocês aí para esse mercado e de como fazer isso da maneira correta. E é isso, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Falou.